Saudações, caro estudante, seja bem-vindo a mais uma aula de metodologias de investigação. Hoje vamos dar continuidade com o primeiro tema. Estávamos a falar na aula passada sobre os trabalhos científicos. Distinguimos três grupos de trabalhos científicos: os trabalhos científicos rotineiros, os trabalhos científicos para titulação e os trabalhos científicos para publicação. Hoje vamos falar dos trabalhos científicos para titulação, mais concretamente vamos falar da monografia, vamos falar da dissertação e vamos falar da tese. Como podem ver, é uma aula mais informativa que se propõe a atingir os seguintes objetivos: identificar os trabalhos científicos para titulação, que já fizemos, caracterizar a monografia, caracterizar a dissertação e caracterizar a tese. Esses são os três trabalhos científicos para a obtenção do grau acadêmico. Vamos começar com a monografia. A monografia, como alguns devem estar já a questionar de que se trata, a monografia é um trabalho científico que resulta de um trabalho intelectual, portanto, de um trabalho de pesquisa, baseado em apenas um assunto. A palavra monografia deriva do mono, que significa solteiro, e do graphen, que significa escrever. Portanto, a monografia é um trabalho científico que deve ser apresentado em forma de texto, não em forma de voz ou áudio. A monografia é um estudo realizado com profundidade e seguindo métodos científicos de pesquisa e de apresentação de um assunto em todos os seus detalhes, como contributo à ciência respectiva. Portanto, a monografia é um trabalho científico que deve trazer alguma contribuição no mundo da ciência, deve trazer alguma contribuição no conhecimento sobre determinado assunto com algum detalhe. Para consolidar esta matéria, podemos ler o texto da unidade 5, mas também podemos ler o manual de Marconi e Lakatos, que já foi recomendado nas aulas anteriores. Quais são as características da monografia? A monografia tem como características: é um trabalho escrito, sistemático e completo. Portanto, é um trabalho escrito, é um trabalho que deve obedecer às regras científicas para ser atribuído o nome de trabalho científico. Portanto, é completo porque fecha um processo de pesquisa. Aborda um tema específico ou particular de uma ciência ou parte dela. Portanto, tem que se inserir dentro da árvore das ciências. É um estudo pormenorizado e exaustivo, abordando vários aspectos e ângulos do assunto. Portanto, tem um tratamento extenso em profundidade, mas não em alcance. Nesse caso, é um estudo com informação de nível limitado. A monografia obedece uma metodologia específica. E também é uma contribuição importante, original e pessoal para a ciência. Ainda nas características da monografia, a monografia implica originalidade. Portanto, é um documento original, mas não pode ser se considerar um trabalho original por excelência, né? É uma originalidade até a um certo ponto, uma vez que é impossível obter total novidade em um trabalho científico. Isto é relativo, pois a ciência, sendo acumulativa, está sujeita a contínuas revisões e contínuas descobertas. Portanto, é um trabalho original, mas que depende de um conhecimento que já existe, daí que há a necessidade de evocar
estudos anteriores para depois trazer a sua contribuição na produção da monografia e daí eu continuo a evoluir as novas descobertas no ramo da ciência específico. Normalmente, a monografia é desenvolvida ou produzida nos cursos de graduação. Quais são os cursos de graduação? Os cursos de graduação é o bacharelato e a licenciatura. E este trabalho é desenvolvido como condição para terminar o curso. Portanto, uma vez apresentado com sucesso a monografia, ela é considerada de nota positiva e o estudante obtém o grau porque já cumpriu com as outras disciplinas do curso. Os trabalhos científicos, em geral, apresentam a mesma estrutura. Portanto, a monografia tem uma estrutura igual à estrutura da tese, igual à estrutura da dissertação. Portanto, os trabalhos científicos têm sempre a mesma estrutura, que é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos ver alguns detalhes da composição dessas partes da estrutura da monografia. A introdução. Trata-se de formulação clara e simples do tema da investigação. É a apresentação sintética da questão, a importância da metodologia e rápida referência a trabalhos anteriores. Portanto, é obrigatório fazer referências bibliográficas, fazer uma revisão bibliográfica na introdução. Também são realizados sobre o mesmo assunto. Portanto, estudos realizados sobre o mesmo assunto que antecederam o estudo em causa. Portanto, a introdução é a parte onde vamos encontrar a introdução do assunto a ser pesquisado com clareza. Enquanto que no desenvolvimento, que é a segunda parte da estrutura de um trabalho de pesquisa, neste caso da monografia, encontramos a fundamentação lógica do trabalho de pesquisa, cuja finalidade é expor e demonstrar. No desenvolvimento, podem-se levar em consideração 3 fases ou estágios do processo de desenvolvimento, que a primeira fase é de explicação, a segunda fase é de discussão e a terceira e última fase é de demonstração. Cada fase aqui tem suas características. No desenvolvimento, quando nós estamos a fazer a explicação, não é? Estamos na primeira fase, né? É o ato pelo qual se faz explícito o que está implícito. Clarifica-se o que não está claro, o que está escuro. Torna-se simples o que é considerado complexo. Portanto, aqui trata-se de clarificar com explicações próprias para alimentar a descrição. Explicar e apresentar o sentido de uma noção. É analisar e compreender, procurando suprimir o ambíguo ou o absurdo. Portanto, essa aqui é a explicação. A segunda fase é aqui a de discussão. Não é? Na discussão, trata-se de um exame. A argumentação e a explicação da pesquisa explica, discute, fundamenta e enuncia as proposições. Enquanto que a terceira fase, que é de demonstração, é a dedução lógica do trabalho. Implica o exercício de raciocínio. É preciso pensar aqui. É preciso relacionar todos os elementos em causa, em análise, em debate. Demonstra que as proposições, para atingirem o objetivo formal do trabalho e não se afastarem do tema, devem obedecer a uma sequência lógica. É proibido quebrar a lógica do processo de pesquisa na demonstração. Portanto, ao colocar os elementos argumentativos da demonstração, deve haver evidências claras que conduzem
a uma conclusão, que é a fase seguinte. Na estrutura da monografia, a terceira fase é a conclusão. A fase final do trabalho de pesquisa, mas não somente um fim. Como a introdução e o desenvolvimento, que são as primeiras duas fases, ou duas partes da estrutura da monografia, possui uma estrutura própria. Portanto, uma conclusão tem estrutura. Não é só lançar os elementos e pensar que já fez a conclusão. Não. É preciso obedecer a uma estrutura específica. A conclusão consiste no resumo completo, mas sintetizado, da argumentação dos dados e dos exemplos constantes das duas primeiras partes do trabalho. Portanto, é preciso fazer esta sistematização e argumentação dos dados que foram apresentados no desenvolvimento e na própria introdução. Da conclusão devem constar a relação existente entre as diferentes partes da argumentação e a união das ideias, e ainda conter o fecho da introdução ou síntese de toda a reflexão. Portanto, na conclusão temos que encontrar a síntese de toda a reflexão que se fez desde a introdução até ao fim do trabalho. Desta forma, concluímos com a monografia e passamos para a dissertação. A pergunta que ocorre é: o que é isso de dissertação? Dissertação é um outro trabalho científico. A dissertação é, portanto, um tipo de trabalho científico apresentado ao final do curso de pós-graduação, visando obter o título de mestre. Portanto, alguém que fez o mestrado significa que apresentou uma dissertação. Não é? Requer defesa de tese. É preciso defender. Tem caráter didático, pois se constitui em um treinamento ou iniciação à investigação. Tanto um mestre é um indivíduo que provou ter competência para fazer investigação de forma independente. Como estudo teórico da natureza reflexiva, requer sistematização, portanto, requer o uso do método científico. A ordenação também e a interpretação dos dados. Por ser um estudo formal, exige uma metodologia própria de trabalho científico. Portanto, qualquer trabalho científico exige o uso da metodologia de pesquisa científica, que tem a ver com o método científico. Ainda nas características da dissertação, a dissertação situa-se entre a monografia e a tese. Portanto, o mestre está entre o principiante na pesquisa, que é o licenciado, né, que é a licenciatura, e o orientador de uma pesquisa complexa, que é o doutor. Porque aborda temas em maior extensão e profundidade. Do que a primeira, e é fruto de reflexão e de rigor científico próprio de tese. A estrutura e o plano de trabalho da dissertação praticamente são idênticos aos da tese, mas esta distingue-se da dissertação pela contribuição significativa na solução de um problema importante, colaborando para o avanço científico na área em que o estudo se realiza. Portanto, há uma contribuição maior da dissertação
no conhecimento científico em relação à contribuição da monografia. E por fim temos a tese. A tese é uma das modalidades de trabalho científico cuja origem se encontra na Idade Média, lá no passado. Na época das universidades, a defesa de tese representava o momento culminante de quem aspira ao título de doutor. Hoje, a exigência da tese faz-se em 2 níveis, normalmente, para a obtenção do título de doutor ou para a obtenção do título de livre docente. Como características da tese, a tese apresenta o mais alto nível de pesquisa e requer não só exposição e explicação do material coletado, mas também e principalmente análise e interpretação dos dados. Daí que é preciso haver maior competência para o efeito. É um tipo de trabalho científico que levanta, coloca, soluciona problemas. Argumenta e apresenta razões baseadas na evidência dos fatos, com o objetivo de provar se as hipóteses levantadas são falsas ou são verdadeiras. Portanto, o trabalho de pesquisa aqui, científica, visa chegar a uma conclusão sobre os enunciados que foram levantados no início, as hipóteses que foram levantadas no capítulo da introdução. A tese pode ser considerada como um teste de conhecimento para o candidato, que deve demonstrar capacidade de imaginação, de criatividade e habilidade não só para relatar o trabalho, mas também para apresentar soluções para determinado problema de pesquisa específico que foi identificado no início da pesquisa. E aqui termina a nossa aula. Em caso de dúvidas e contribuições, poderão usar as vias que já conhecem, que estão aqui patentes, para colocar de modo a que eu possa tomar conhecimento e possa ajudar a dissipar essas dúvidas ou possa corrigir as constatações de alguma coisa que tenha falhado ao longo desta apresentação. Muito obrigado, até a próxima